Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Nós estamos chegando direto aqui da Expo Flora no News Truck CBN para mais um CBN Esportes, segunda edição de sexta-feira. Porque sextou e nós estamos aqui na Expo Flora. Aliás, movimento hoje sensacional por aqui. Não tá aquele calorão, uma tarde agradável, até tá esfriando nesse final de tarde. Então a galera veio em peso aqui na Expo Flora e muita gente passando por aqui pelo News Truck CBN. Obrigado a você que está em 99 no FM, você que está no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, no YouTube. A todos vocês, uma ótima tarde. Muito obrigado pela companhia. Vamos começar com o destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Oi, Cabela. Daqui a pouco informações sobre o Guarani que se prepara para enfrentar o Novo Horizontino na terça-feira e não vai contar com o Giovanni Augusto. Esse é o principal desfalque do Bugre, que pode ter a lista de ausências aumentada. Derlan é dúvida. Bruno Miranda deve estar servindo a seleção boliviana. E também informações sobre a Ponte Preta, que tem folga aí durante o final de semana, se prepara para enfrentar o Londrina só na próxima semana, sexta-feira, fora de casa. A Macaca, que tem a terceira melhor campanha do retorno e está buscando quebrar um jejum de 6 jogos sem vencer como visitante. Pois é, as equipes vão se preparando, né? Vão se preparando para essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão de Freitas, boa tarde para você, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte do CBN Esportes, segunda edição, tudo tranquilo, mais um fim de semana, agora vem Campeonato Brasileiro pela frente, Palmeiras tentando aí se distanciar na primeira colocação, outras equipes lutando aí para escapar de um eventual rebaixamento, então muita coisa boa para a gente acompanhar. Legal, Fábio Scheibe, boa tarde pra você, Fabião. Tá tudo bem também com você, Fábio? E a rodada da Série A, hein? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, rodada da Série A, a 27ª rodada, tem 2 jogos amanhã. O Avaí recebe o Atlético Mineiro às 4h30 da tarde na Ressacada e às 7 da noite tem Botafogo e Curitiba no Newton Santos. No domingo, mais 7 jogos. O Bragantino, às 11 da manhã, pega o Goiás. Às 4 da tarde, no Maracanã, tem o clássico Fla-Flu. Às 4 da tarde também tem Ceará e São Paulo. Às 6 horas da tarde o América recebe o Corinthians na Arena Independência em Minas. Às 6 da tarde o Juventude pega o Fortaleza. Às 6h30 tem o Clássico Paulista Palmeiras e São Paulo. E o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá às 7 horas da noite. Na segunda-feira, para fechar a rodada, o Atlético Goianiense pega o vice-líder Internacional. Legal, bacana. Bota o hino do Corinthians aí, Bolachinha. Bota o hino do Timão aí. Ontem o Corinthians se classificou à final da Copa do Brasil. Bateu o Fluminense por 3-0. E o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, ele fala do esquema de jogo que segurou o Fluminense. Jogo difícil. Eu penso que nós fizemos de facto. Agora é a hora de elogiar os meus jogadores. Foram excepcionais. Entenderam muito bem que iam defrontar um adversário muito difícil, em que à mínima tínhamos que estar sempre muito compactos, muito agressivos na zona da bola e depois explorar bem as oportunidades que tivemos, circular bem, ligar corredores, e eles fizeram isso tudo, entenderam muito bem o adversário. E fizemos um jogo, eu acho que fizemos um jogo muito conseguido, consistente, e merecemos esta passagem à final. Tá aí, portanto, o Vitor Pereira falando a respeito do jogo. E ainda ele falou desse sentimento de chegar a uma final aqui no Brasil. Eu já tenho muitas finais, muitas finais mesmo. Eu já tenho muitas finais na minha carreira. Agora aqui é uma final especial porque não é fácil chegar ao Brasil sem pré-época, sem nada, apanhar o clube, apanhar isto tudo em andamento, começar a jogar
o Paulistão e clássicos e pronto, e sem tempo para trabalhar, tentando sobreviver a maior parte do tempo a uma enormidade de lesões. E hoje começo a sentir que a equipa joga como eu quero. Né? Hoje começo a sentir que, passado tantos meses, começo a sentir que a equipa morde, a equipa é agressiva, a equipa está mais ligada, está mais... E isto foi quando eu vim para o Brasil, vim com esta ideia, não é? Vim com esta ideia. Só que nunca tive a possibilidade de a trabalhar. Eu disse antes, se tiver um bocadinho de tempo, vocês vão ver, se os lesionados voltarem, vocês vão ver que o futebol melhora. A qualidade do futebol, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo, aumenta a qualidade. E pronto, e é o que está a acontecer, é por mérito dos jogadores e por termos um bocadinho mais de tempo de trabalho. Bastam 2 semanas seguidas de trabalho que as coisas tornam-se diferentes. Ele fala muito a respeito desse tempo de trabalho. Aliás, ele reivindicou demais esse tempo de trabalho, o Vitor Pereira, durante essa estadia dele, né? E ainda durante a entrevista ele deu a entender de que não continua, viu, Carlão? Só se mude alguma coisa, principalmente relacionada à família dele. Mas em relação ao jogo de ontem, o Corinthians apresentou um futebol convincente, né, Carlão? Ah, sim. Uma vitória por 3-0, embora ela tenha sido construída realmente nos minutos finais, mas é uma vitória contundente sobre um adversário muito forte, um adversário muito badalado nas últimas rodadas, né, até de Campeonato Brasileiro, embora seja a Copa do Brasil. Mas é uma vitória que gera toda uma expectativa, né, na torcida. Claro que o próximo adversário é muito forte, talvez hoje o adversário mais forte do Brasil, que é o Flamengo, mas tem que se valorizar, uma vitória contundente. Até falava que uma boa atuação do Corinthians passaria muito pelos pés do Renato Augusto, e foi o que aconteceu, né? Se esse rapaz estivesse em plenas condições físicas, fatalmente seria lembrado para a seleção brasileira, como joga bonito, a elegância, né? Realmente é uma referência desse time do Corinthians. Então, uma vitória para ser comemorada, para ser valorizada e merecida, né? 3-0 é incontestável. O Fluminense teve seus momentos, mas 3-0 no placar mostra aí a superioridade do Corinthians. Fábio Chave, a galera tá mandando recado em relação ao Corinthians, é isso, Fábio? É verdade, Cabela. O Luiz Santos aqui diz que lembrou de você aqui. Não vou falar o que ele disse agora aqui pra você, porque seria indelicado, mas falou: aqui é Corinthians, é Timão. Você é corneteiro, Cabela. Então, mas deve ser o Luiz Santos, é o mesmo que mandou mensagem na hora do almoço. Eu li a mensagem dele, ele mandou chupar a cana que é doce. É isso aí. Chupa a Cabela, que a cana é doce. Ele falou, eu falei: Luiz, calma, calma. Corinthians tem Adson, Corinthians tem Duqueiroz, tem Vital, Corinthians tem Rony, Mosquito. Ontem entrou até o Xavier, Carlão. Até o Xavier jogou ontem, rapaz. São jogadores que, assim, pro tamanho do Corinthians, né? Não sei se eles são, aliás, do tamanho do Corinthians, mas ontem vários ajudaram, né? O Mosquito ajudou bem, o Adson, né, participou do gol contra do Felipe Melo. Então ontem estava todo mundo com a confiança em dia, né? O astral, a atmosfera da Neoquímica Arena estava super positivo. Então ontem eles tiveram uma boa resposta. E pro corintiano, um gol do Felipe Melo contra. Nossa, não, tudo pra fechar com chave de ouro. Foi uma noite épica pro corintiano, sem dúvida. Cabela, o Marcos Antunes aqui de Souza também fala assim: agora ninguém segura o timão, vamos pra cima na final. E o Edson Rodrigues diz: será um baita clássico na final, mas isso que o Mengão vai levar o caneco, ele falou. A possibilidade é grande, ele entra como amplo favorito, né? Mas futebol só acaba quando o árbitro apita. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, imagens do Face e do YouTube Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, plantão Fábio Scheibe, coordenação de esportes Rafael Pio e direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes.
Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem vai em direção de São Paulo diminui a velocidade pela rodovia Anhanguera em Jundiaí, à altura do quilômetro 61. Por isso, se você puder, siga pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto segue aí sem dificuldades. A gente fala também da rodovia Adalberto Panzan em Campinas, que é um bom caminho nesse momento nos dois sentidos. Cabela. Legal, você volta daqui a pouquinho, Mário. Variedade de canais na sua TV sem mensalidade. Vai de Sky pré-pago e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. De bom, super simples. Construtora Patriani. Somos movidos pelo futuro. Hoje tem vôlei Renata em quadra, 7h30 da noite, contra Guarulhos, no ginásio do Taquaral. O time de Campinas busca uma melhor colocação no Campeonato Paulista. No momento é apenas o 5º colocado. Uma vitória poderá colocar o vôlei Renata até a 3ª posição, aí com uma combinação de resultados. CBN Campinas transmite esse jogo a partir das 18h30 em áudio pelo FM em 99,1 e com imagens pelo youtube.com/Esporte CBN Campinas. Narração de Rafael Pio, reportagens do Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Segunda edição. Muito bem, já estamos de volta, são 4 horas e 22 minutinhos. Naldo, abre a porta um pouquinho, abre a porta. Vamos ver se dá pra ver captar o áudio aqui. Ao fundo você vai ouvir esse som aí, que é o desfile das flores que está acontecendo neste momento aqui. E o desfile das flores passa daqui a pouquinho aqui com toda aqueles carros floridos, bonito pra caramba. E daqui a pouquinho tem também a chuva de pétalas, finalizando aqui esse desfile das flores aqui na Expo Flora, onde está o News Truck CBN nesta sexta-feira. Muito bem, vamos falar da macaca. Bota o hino da Ponte Preta aí, meu caro Bolachinha. Ponte Preta que tá trabalhando, joga só na sexta que vem. E o Júlio Nascimento traz aí boletim falando a respeito, aliás, inclusive trazendo aí o Matheus Silva, o zagueirão da equipe da Macaca. Júlio. Cabela, um ponto interessante sobre a campanha da Ponte Preta, principalmente no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, é essa mescla entre jogadores mais jovens e também jogadores experientes. A Ponte tem utilizado hoje, apesar de ter um elenco maior do que esse número que eu vou mencionar, mas ela aproveita 32 jogadores ali que geralmente aparecem na lista de relacionados, algumas trocas ou outra, e destes nomes, apenas 8 são jogadores mais experientes, jogadores com mais de 30 anos. Fábio Sanches, 30 anos, Norberto, 32, Richelli, 31, Moisés Ribeiro, 31, Elvis, 32, Cássio Gabriel, 30, Bruno Alves, 30 e Luca com 32. A média da Ponte é de 23 anos. E o Matheus Silva, zagueiro da Macaca, de 27 anos, fala sobre essa mescla que tem dado certo na Macaca. Cara, eu creio que sim, é uma mescla, né? Eu acho que ajuda bastante. Isso aí, um passa confiança pro outro, isso é muito importante. E graças a Deus estamos bem entrosados ali, não só eu como o Fábio, o Kaique, o Amaral, que é o primeiro volante, o Naldi, o Arthur também. A nossa linha de trás ali, com o sistema ofensivo, acho que deu uma química perfeita ali. Pois é, né, Cabelo? E a Ponte tem aproveitado muito dos jogadores novos, né? Felipe Amaral, Eliel, Jean Carlos, Thiago Oliveira, o próprio Leonaldi, enfim, são muitos jogadores novos aí nesse time da Ponte. Lembrando que o Douglas Mendes, de 18 anos, foi negociado recentemente, então essa tem sido uma característica, né? Essa mescla é a grande aposta da Macaca nessa reta final de competição. Essas novas caras, né? Esses novos jogadores aí, como Amaral, Leonaldi, o próprio Alisson, né? Para um cenário, o Carlão, que vai fazer com que a Ponte Preta, num futuro não tão longe, faça uma grana interessante para dar sequência à vida da Ponte Preta, né? Ah, sem dúvida, Cabelo. Uma mescla que deu certo, né? De jogadores mais experientes, como o Fábio Sanches, Arthur, o Elvis e o Luca. E com a sustentação dos meninos, né? Principalmente o trio do meio-campo. O Alisson, muita vitalidade, muita força, muita disposição. Leonaldi também, o menino Amaral, que estreou justamente nesta Série B, sob forte cobrança, né? Logo depois de um rebaixamento. E com relação à saúde financeira da Ponte, ela passa também muito por esses meninos, né?
Eu acho que o Alisson já foi sondado, deve estar num primeiro lugar da fila, mas o Leonaldo também é um jogador muito valorizado. O Amaral acho que pode esperar um pouquinho mais, mas são jogadores que vão ajudar a Ponte. A Ponte vai ter que se desfazer de eu acredito, para começar a reorganizar o caixa para o ano que vem. Mais uma vez, um ano muito desafiador para a Ponte. Então eu creio que pelo menos um desses meninos, um deve sair para a Ponte se reorganizar no caixa, tentar manter bons jogadores para a temporada que vem, montar um time competitivo para a Série B, até porque a Série B ano que vem tudo leva a crer que vai ser aquela Série B raiz, né, sem uma grande equipe para desequilibrar o campeonato. Então, por isso, o 2023 para a Ponte ele é muito desafiador. A começar pelo primeiro semestre, com a Série A2, e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. Se tudo correr dentro do planejamento, financeiramente a Ponte estiver bem, dá para sonhar com uma boa campanha, uma campanha melhor do que foi esta de 2022. E a Ponte jogou na terça-feira passada, estamos na sexta, né? E ainda a Ponte vai jogar só na sexta que vem, quer dizer, tem mais uma semana de preparação pela frente ainda, viu, Júlio? Cabelo, a Ponte se prepara com muita calma, tranquilidade, descanso para os jogadores. A ideia é recuperar os atletas e também trabalhar o aspecto tático, já pensando no compromisso contra o Londrina na próxima sexta-feira. A Macaca, ela não vem de uma sequência positiva atuando fora de casa. Aliás, como visitante, tem apenas 2 vitórias. Venceu Ituano e CSA. Dos últimos 6 confrontos da Ponte como visitante, 3 derrotas e 3 empates. Então, até por conta do resultado dentro de casa contra o Ituano, o Hélio dos Anjos elogiou muito o rendimento da Ponte, mas ele citou, né? Sempre são pontos perdidos quando você tropeça dentro de casa. A Macaca vai em busca de quebrar esse tabu, melhorar a sua campanha como visitante para continuar próxima do seu objetivo, que é alcançar os 45 pontos. Para essa partida, Igor Formiga e Norberto ainda são dúvidas. Se nenhum dos dois foi liberado pelo departamento médico, o Bernardo deve ser o titular da posição. O Fraga está suspenso. Este sim é desfalque certo, mas no restante da equipe, nos outros 10 jogadores, com exceção da lateral direita, a mesma formação da partida contra o Ituano na última rodada da Série B. Cabela. Coisa essa lateral direita, não, Carlão? Agora que parece que o Formiga tinha encaixado e era o número 1 da lateral direita da Ponte Preta, tem esse problema no ombro. Entra o Norberto, que o Norberto é outro que não consegue ter uma sequência devido a tantas lesões musculares, tem mais uma. E a terceira opção, o Bernardo, que é que deve jogar, como já jogou no jogo passado, né? E não foi tão bem, né? O Bernardo, infelizmente, não tá ali no mesmo nível. E engraçado que Igor Formiga e Norberto são 2 jogadores da mesma posição, mas com características completamente diferentes, né? O Igor, a vitalidade, a força, o cara que arrasta ali pelo lado direito, precisa corrigir algumas situações, o passe principalmente no início da jogada. O Norberto é diferente, ele não tem a saúde do Igor Formiga, a força do Igor Formiga, mas ele tem a qualidade técnica, né? A jogada final do Norberto, ela é mais inteligente que a do Igor. Ele pensa mais, o cruzamento dele é mais certeiro, né? Mas hoje, pela característica desse time da Ponte Preta, o Igor Formiga se encaixa mais, até por essa vitalidade, por essa saúde, né? É um cara que apoia muito pelo lado direito, se entendeu muito bem com o Alisson ali, o Alisson faz uma cobertura quase que perfeita do Igor Formiga. Então, 2 ausências sentidas, né? O Igor Formiga, por tudo que vinha vivendo, né? E o Norberto, que não consegue ter uma sequência, o Norberto que foi contratado desde o início para ser um cara importante dentro desse time da Ponte, mas ele não consegue jogar 4, 5 rodadas, né, seguidas, sempre essa lesão muscular acaba atrapalhando aí o ritmo do Norberto, que é um grande jogador, né? O Norberto, eu vou lembrar do derby, o Igor Formiga não estava bem, a partir do momento que o Norberto entrou, a Ponte melhorou pelo lado direito, tanto é que o gol sai daquele setor, né? Tudo bem que a jogada do Fecim, mas o Norberto teve boas participações naquele dia, mas infelizmente ele não consegue dar sequência, né? Ô Carlão, o próximo adversário da Ponte Preta, o Londrina, é um time que está brigando, esse sim está brigando pelo acesso, está lá na 5ª posição, está coladinho ali no Vasco da Gama. Vai ser um jogo mais, digamos, mais aberto e com isso mais propício para a Ponte Preta, diferente do que quando joga fora, como foi com a Chapecoense, jogou fora, perdeu 3-0, jogou fora
enfim, todos esses jogos fora que a Ponte Preta está pegando time mais fechado, está tendo mais dificuldades. O Londrina pode ter um pouquinho mais de facilidade para, de repente, trazer aí 3 pontos de lá? Olha, eu acho possível, acho plausível a conquista da vitória, até por essas características do jogo, né? O Londrina vai se lançar à frente, precisa do resultado a qualquer custo. A Ponte, se ela tiver a inteligência, se ela souber suportar a pressão, tiver a personalidade com a posse de bola, conseguir encaixar esse contragolpe aí, ela pode fazer um jogo de pleno equilíbrio contra o Londrina. Aliás, com todo respeito ao Tubarão, e faz uma campanha de muito respeito, né? O 5º colocado com 44 pontos. Mas, Cabela, se você observar a equipe do Londrina, cara, ela não deve nada às outras equipes, não digo os 4 primeiros, mas as equipes periféricas da Série B, né? Se você pegar, vamos pegar o Tombense. Poxa, o Londrina não difere tanto, mas deu encaixe ali, né? O Adilson Batista vai fazendo um bom trabalho, para ele também, especialmente, né? Para retomar a carreira. Então é uma equipe que, mesmo sem grandes nomes, vai construindo uma campanha super legal dentro da Série B. Rapidamente, o Londrina deu encaixe mais rápido que os outros, podemos dizer assim? Pode ser. O 5º colocado, né? Para mim, existiam 5 forças nesse campeonato, os 4 primeiros e o Sport Recife. O Sport titubeia demais, né, dentro da competição, e o Londrina aproveita, e hoje ele é a 5ª força dentro da Série B, com 1 ponto acima do Sport. Muito bem, são 4 horas e 31 minutinhos, vamos pro intervalinho, vem aí, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. O Tribunal de Contas da União vai fazer a checagem da totalização de votos no dia da eleição, usando os dados de mais de 4.100 urnas nos 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo é verificar se as informações retransmitidas para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral estão corretas. O ministro do TCU, Bruno Dantas, rechaçou a hipótese de se tratar de uma contagem paralela dos votos e argumentou que a checagem faz parte de uma série de auditorias no sistema eleitoral. O Banco Central anunciou o 4º vazamento de dados relacionados a chaves Pix. Dessa vez foram expostas informações de mais de 137.200 chaves ligadas à instituição de pagamento do Posto Ipiranga com a BV Financeira. Como nas outras ocorrências, o Banco Central informou que o vazamento foi causado por falhas pontuais no sistema. O órgão informou ainda que não foram expostos dados sensíveis, como senhas ou saldos. A Agência Nacional do Petróleo aprovou uma resolução para colocar em consulta pública a proposta de liberar as importações de biodiesel a partir de 2023. O biocombustível seria utilizado na mistura obrigatória do diesel fóssil, que hoje é de 10%. O texto vai ficar disponível para consulta por 45 dias. O setor produtivo brasileiro é contra a medida e considera a proposta um desestímulo à indústria nacional. Um incêndio de grandes proporções destruiu um arranha-céu de 42 andares no centro da China. Segundo os bombeiros da província de Hunan, o fogo teria se espalhado em uma parede externa do edifício. Ainda não temos informações sobre vítimas. O incêndio já foi extinto. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito, Mário. E a gente traz informações agora, Cabela, para o nosso ouvinte que segue pela Prestes Maia, trânsito intenso desde o Mário Gatti até a chegada para a rodovia Santos Dumont. Siga aí atento. Quem segue na Santos Dumont, aproveitando para falar da rodovia, encontra trânsito intenso em direção de Indaiatuba, na altura do Osiel. Falando também da Amoreiras, trânsito intenso nos dois sentidos, proximidades da rodovia Anhanguera. Cabela. Legal, Mário. Bom final de semana para você. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Só na Ford Ka. Esportes Campinas, segunda edição. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Muito bem, 4 horas e 38 minutos. Estamos com o doutor João Felipe Artioli mais uma vez para falar sobre direito desportivo. Doutor, agora tem um caso aí que foi inclusive já julgado e não sei nem se chegou a ser julgado, mas o caso do Equador e o Chile. O Chile queria vaga no Equador, alegando que o Castilho, jogador do Equador, falsificou documentação de nacionalidade, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes. É uma confusão antes da Copa, né? E agora no comecinho da tarde a FIFA divulgou o resultado da apelação, no Tribunal de Apelação, e decidiu manter o arquivamento da denúncia feita pelo Chile, sob o entendimento de que o atleta estava elegível para disputar as 8 partidas pelo Equador, que o que pega aí efetivamente era comprovar se o atleta falsificou os documentos, né, porque o fato de ser estrangeiro e jogar com uma outra seleção não é um empecilho para a elegibilidade. A grande questão é a falsificação de documentos, com data de nascimento e local de nascimento também, mas segundo a FIFA, mesmo com aquele áudio vazado que o jornal Daily Mail acabou colocando, que a própria Federação do Chile, na primeira decisão, logo que fez o pedido, fez referência a isso, porque já existia alguma questão sobre investigação da própria Federação Equatoriana, mas não tinha o áudio. E agora tinha o áudio, então eles tinham alguma expectativa de que nesse áudio que o Brian Castillo diz que nasceu na Colômbia, supostamente teria dito isso, e no ano de 1995, mas para a FIFA entendeu na apelação que não se comprovou isso, que ele é elegível e estava devidamente registrado para disputar. E é importante também destacar que o Poder Judiciário equatoriano em 2021 o considerou como cidadão equatoriano. E isso foi antes do Gustavo Alfaro, que é o técnico do Equador, começar a convocá-lo. Então a gente teria também uma questão aí da própria regra, da própria legislação equatoriana, do próprio Equador considerado equatoriano
antes das suas convocações. Legal, doutor. Muito obrigado. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Um grande abraço. Muito bem, são 4h40 de volta aqui ao CBN Esportes, segunda edição, agora para a gente falar. Antes do Guarani, só antes do Guarani, tem algumas mensagens que chegaram aí, né, Fábio? É verdade, Cabela. Aqui o Marcelo do Jardim Marisa diz: como seria bom se os dois times de Campinas permanecessem na Série B. O ano que vem, pelo jeito, nenhum grande vai cair, nenhum gigante vai cair esse ano, e o ano que vem poderiam fazer ótima campanha e pensar em subir. O Edson Gonçalves diz: que saudades do meu Bugre. Já queria o jogo nesse fim de semana, para aproveitar o embalo. Avante, Bugre. O Carlos Aparecido de Jundiaí diz: Bugrão agora pegou os trilhos. Vai seguir na série B. E o Igor do Jardim Campo Belo diz: eu não queria estar na pele dos dirigentes da CBF, dos árbitros, do VAR. Vão ter que escolher entre os dois times mais ajudados do país, se referindo à final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. É verdade mesmo. Bota o hino do Bugrão aí, meu cara, bolachinha. Vamos falar do Guarani, Bugrão que joga já na terça-feira o Guarani, né? Não pode perder muito tempo, não, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Aliás, em casa, o aproveitamento recente do Guarani não é ruim não, né, Júlio Nascimento? Oi, Cabela. O Guarani se preparando para enfrentar o Novo Horizontino, jogo na terça-feira no Brinco de Ouro, depois de conseguir pela primeira vez, sob o comando do técnico Moser, uma vitória como visitante no campeonato. O Guarani agora está de olho também nesse retrospecto recente atuando no Brinco de Ouro, né? São 3 vitórias consecutivas, é uma marca bem interessante que tem ajudado muito o Guarani dentro do Brinco de Ouro. Passou pelo Náutico, passou pelo Tombense, passou pelo Sampaio Corrêa, todos times que são adversários diretos nessa briga contra o Z4, e agora tem mais um adversário direto, a equipe do Novo Horizontino. Mas o técnico Moser vai precisar mexer mais uma vez na estrutura do Guarani. Primeiro porque ele ainda não conta com o Alvarino, que passou por um procedimento cirúrgico, então o Alvarino que estava atuando como lateral dá mais espaço e tempo para o Diogo Matheus. Até o Alvarino seria uma opção para o sistema defensivo em caso de um veto do Derlan, que pode acontecer. O Derlan foi substituído no jogo contra a equipe do Operário pelo Ronaldo Alves. O Alvarino é um jogador que ele atua como volante, atua como lateral, mas atua também como zagueiro, e até por esse cenário de dúvida do Derlan, a tendência é que o Ronaldo Alves, que voltou a ser aproveitado depois de 3 meses, seja o escolhido para atuar ao lado do João Vitor. O Guarani só tem agora jogadores da base, mais novos à disposição para o banco de reservas. Em relação ao sistema ofensivo, Júlio César também vetado pelo DM, Giovanni Augusto está suspenso e tem o Bruno Miranda, que vai servir a seleção boliviana em 2 compromissos, inclusive o primeiro contra Catar no dia 20, que é o dia do jogo do Guarani, portanto será o desfalque também para esse sistema ofensivo. A tendência é que o Isaac seja escolhido para ser o articulador desse time. O Edson Carioca e o Bruno José são grandes opções para atuarem ao lado do Yuri, que está numa fase iluminada ainda à frente do Gênison, pelo menos por este momento, viu, Cabela? Wilson teve o azar aí de ter uma lesão muscular, aí ficou fora, né? Isso ajudou muito o Yuri a ter uma sequência, e essa sequência deu muito certo, né, Carlão? Sem dúvida. O Yuri me surpreendeu, né? Porque eu não acompanhei o Yuri no Capivariano. Fiquei muito com a imagem do Yuri aqui nos tempos da Ponte Preta. E pegou a Ponte num momento difícil, né? Muito complicado, não conseguiu mostrar aí o seu futebol, aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Pois é. E ele perambulou por aqui, acolá, de repente aparece no Guarani com muita personalidade, agarrou a posição, hoje ele é um protagonista, sim, ao lado do Giovanni Augusto. Essa jogada aérea do Yuri é muito forte, é muito importante para o Guarani, tem resolvido as coisas para o Guarani. Hoje ele se tornou um cara essencial. Nós falávamos do Gênison, o Gênison vai ter dificuldades para entrar nesse grupo, a não ser em caso de suspensão do Yuri ou uma lesão, mas jogar ali como um definidor, ou então ele pode atuar pelos lados, né, como nós até estávamos falando nessa semana. Mas jogar como um definidor enquanto o Yuri estiver nessa fase vai ser difícil para o Gênison. É verdade, é verdade. Aliás, para o jogo da próxima terça-feira, que não tem Giovanni Augusto, o Isaac deve fazer o trabalho ali de homem que tem que pensar no meio campo, né, Júlio Nascimento? Cabelo, até por conta da ausência do Giovanni Augusto, que está suspenso para esse jogo contra o Novo Horizontino, a tendência é que o Isaac seja o escolhido para fazer essa função de articulador, né? Ele já fez naquele período que o Giovanni Augusto ficou
ficou 6 partidas fora de combate e a tendência é que ele seja o responsável por construir as jogadas do Guarani. Ele projeta, né, essa sequência que o Bugre tem agora de mais confrontos diretos e também esse confronto contra a equipe do Novo Horizontino. Acho que do time, né, acho que pode esperar muita garra, muita luta. E do Isaac, eu vou procurar fazer o que eu venho fazendo em todos os jogos, dar o meu melhor e ajudar meus companheiros e ajudar o Guarani, né? Mas queria convocar a torcida, que com certeza com o apoio deles vai ser muito importante para nós sair daqui vencedor. Então, é complicado. Secar, a gente tá secando ali o pessoal que tá atrás de nós, né? Mas acredito que o mais importante é a gente fazer a nossa parte. E independente dos resultados, a gente buscar nessas próximas rodadas vencer, porque a gente fazendo a nossa parte, uma hora ou outra os times que estão embaixo vão acabar tropeçando e aí a gente se distancia cada vez mais. Tá aí então, Cabelo, a palavra do Isaac, ex-jogador do Vasco, pertence ao Grêmio. Se fala muito pouco no Isaac, mas é um jogador que o Moser confia muito, viu, Cabela? Vem sendo muito aproveitado pelo Moser. O Moser faz grandes elogios ao comprometimento tático desse jogador. Então, apesar de pouco badalado, é um atleta que goza de prestígio com o técnico do Guarani. E quando o Isaac chega no Guarani, é o momento que o Giovanni Augusto está fora pela contusão. Ficou acho que 4 ou 5 jogos fora. Foi no momento que chegou o Isaac. Naquele momento da chegada, a gente sabe que tem a falta de entrosamento, a falta de interação com o elenco e tudo mais, mas naquele momento não deu certo ele como homem pensante do meio, né, Carlão? Eu cobro um pouco do Isaac, Cabela, porque para atuar ali naquela função, eu acho que o cara precisa ser um pouco mais protagonista, né? Às vezes me incomoda um pouco, eu não sei se ele fica muito à sombra ali do Giovanni Augusto, mas ele pouco aparece, né? É um cara útil, importante no esquema do Mozart, encaixou bem ali, né? A dupla ofensiva do meio campo com o Giovanni, mas precisa de mais. Eu acho que para atuar naquela função precisa marcar gols, precisa criar jogadas, criar situações, né? E a gente cobra do Isaac porque ele tem para dar, né? No Grêmio, principalmente quando ele surgiu bem, ele fazia ali uma dupla até com o Jean-Pierre, e aliás o Jean também sumiu, né? O Isaac acabou perambulando aí, mas ele é importante para o Guarani, mas eu cobro dele um pouco mais de protagonismo. Talvez agora, sem o Giovanni, ele possa até perder a timidez e assumir, né, a postura de um camisa 10, embora ele não seja o camisa 10. E mais entrosado também, né, Carlão? Oi? E mais entrosado também agora. Agora sim, mais entrosado. Então, talvez agora com um pouco mais de personalidade, mais confiança, ele possa assumir também esse papel de um protagonista no meio-campo. Seria ótimo para ele, principalmente para o Guarani, né? Pois é, porque o Giovanni Augusto, do jeito que ele fala no jogo, e ele vai voltar, quando ele voltar no próximo jogo do Guarani, que é contra o CSA, ele vai voltar já pendurado com 2 cartões. Então corre o risco do Giovanni Augusto ficar fora de pelo menos mais um jogo até na reta final ainda. E o Isaac vai ser importante por tudo isso, né? Aliás, essa situação do Giovanni preocupa muito, né? Ele vai ter que tomar muito cuidado no seu retorno. Já vai desfalcar o Guarani num jogo de suma importância contra o Novo Horizontino, aquela famosa decisão realmente, né? Mas quando ele voltar, ele vai ter que ficar bem tranquilinho aí, porque o Guarani não pode ficar sem o Giovanni Augusto. Da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, nós falávamos do Corinthians, né? A vitória sobre o Fluminense, ela passaria muito pelos pés do Renato Augusto. Eu acho que a permanência do Guarani, ela passa pelos pés do Giovanni Augusto, que é um jogador importante, é um cara que tô gostando da postura dele, um pouco nervosinho assim, mas eu gosto de jogador assim porque demonstra que tá afim, que quer ganhar o jogo, que se incomoda com o adversário, e o Giovanni vai ser muito importante quando ele retornar ao Guarani. Muito bem, são 4 horas e 49 minutinhos. A gente vai para mais um intervalo e volta já aqui no CBN Esporte, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. União Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, 4h53, News Truck CBN aqui na Expo Flora em Olambra, nesta sexta-feira. Aliás, movimento gigante aqui na Expo Flora, muita gente veio prestigiar e até hoje, né, um clima um pouco mais friozinho, né, naquele calorão todo, sem chuva, a galera veio em peso aqui, muita gente aqui na Expo Flora. Bota o hino do Tricolor aí, Bolacha! São Paulo que volta, as atenções para o Campeonato Brasileiro, Guilherme Pradella. Depois de ter sido eliminado nas semifinais da Copa do Brasil para o Flamengo na noite desta quarta-feira, após a derrota por 1-0, a equipe do São Paulo ganhou folga nesta quinta-feira. Apenas os jogadores que não estiveram relacionados para o confronto contra o rubro-negro estiveram presentes no CT da Barra Funda. O restante do elenco volta a trabalhar nesta sexta-feira e o foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o time comandado por Rogério Ceni é apenas o 13º colocado, com 31 pontos, 5 acima da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O próximo adversário é a equipe do Ceará, que também tem a mesma pontuação do tricolor do Morumbi. O duelo será na Arena Castelão,
O Rogério Ceni sabe que precisará ter muita atenção com a competição nacional, porque não quer, como no ano passado, lutar contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Depois do duelo contra o Ceará, o São Paulo ainda enfrenta o Avaí, outro time que também está na zona de rebaixamento. Esta partida está marcada para o dia 27 de setembro, um dia antes do time viajar para Córdoba, na Argentina, para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Até por isso, o clube tenta adiar este confronto contra o Avaí, que seria realizado no estádio do Morumbi. A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 1º de outubro contra o Independente Del Valle do Equador. De São Paulo, Guilherme Pradella. Esse jogo do São Paulo contra o Ceará lá no Castelão, Carlão, é complicadíssimo, hein? Vai pegar um Ceará que é chato de jogar lá, e se o São Paulo perder esse jogo, eu acho que o Rogério Ceni não vai ter como vou dizer, essa tranquilidade de não ficar até o final do campeonato brigando para não cair, viu, Carlão? Ô Cabela, não vai ser difícil para o São Paulo, né? Essa situação dele no Brasileirão não deixa o técnico Rogério Ceni, por exemplo, pensar numa equipe mista, numa equipe alternativa, priorizar realmente ou focar esse jogo do dia 1º contra o Independente Del Valle. Ele tem que se dedicar ao Campeonato Brasileiro, né? A diferença, o Cuiabá hoje é o 17º, é o que abre aí a zona de rebaixamento. O São Paulo é o 13º com 31. São 5 pontos. Isso. Cara, 5 pontos, uma derrota lá no Castelão, que é o confronto direto, ele já perde posição para o Ceará. E atrás vem o Fortaleza também, que vem numa campanha de reconstrução, né? Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado. Por incrível que pareça, até o empate não é de todo ruim, porque você mantém o Ceará atrás. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo vai ter que focar realmente nessas rodadas do Brasileirão aí, porque senão a coisa pode complicar. E o Coritiba, que está abaixo do Fortaleza, tem 28 pontos. Se o São Paulo perder esse jogo, olha só o estrago que pode acontecer, hein? Fortaleza tem 30, o Coritiba tem 28. Até o Coritiba pode passar o São Paulo, porque tem vitórias a mais. O Coritiba chegaria a 31 pontos, mas iria a 9 vitórias contra 6 do São Paulo. O São Paulo tem muito empate, 13 empates. E outra, o Coritiba ainda pega o Botafogo, né? Uma situação mais difícil. Agora o Fortaleza, ele pega o Juventude no Jacone. E o Juventude meio que largou a mão, né, Cabela? Juventude já praticamente rebaixado. Então, e o Fortaleza joga bem fora de casa. Então o São Paulo tem que tomar cuidado, ele tem que pontuar lá no Castelão para não se complicar. E o São Paulo tem Avaí e Coritiba em casa na sequência e depois o América fora. A situação de São Paulo está chegando num momento complicado. Vamos falar de Série B novamente para a gente saber os jogos de hoje e de amanhã da Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe. Cabela, 3 jogos dão continuidade à 30ª rodada nessa sexta-feira da Série B, hein? Às 7 horas da noite, daqui a pouco, o Vasco recebe o Lanterna Náutico em São Januário, às 7 horas da noite. Mais tarde, às 9h30, tem Novo Horizontino e Grêmio e Tombense e Londrina em Minas Gerais. Amanhã, 2 jogos importantíssimos para o Guarani. A Chapecoense pega o CSA às 11 horas da manhã na Arena Condá e o Brusque recebe o Vila Nova às 4h30 da tarde lá em Brusque. Para fechar a rodada, tem Sampaio Correia e Criciúma e mais tarde, às 8h30 da noite, o CRB enfrenta o líder Cruzeiro. Pois é, torcedor do Guarani amanhã de olho nesses 2 jogos, né? Chapecoense e CSA, Brusque e Vila Nova. Tem que estar de olho aberto, né? E botar no modo secação. Carlão. Não tem jeito, né? E 2 confrontos, né, Cabela? É complicado. Pra quem que vai torcer o Guarani? Acho que o empate nas 2 partidas acho que seria um resultado mais interessante, não é? Então, mas aí o Guarani volta pra zona de rebaixamento. A Chape tem que ganhar. Se a Chape vencer, o Guarani fica fora da zona de rebaixamento. A Chape tá acima. Só que a Chape vai embora, né? Vai pra 35 pontos. Brusque e Vila Nova. Se o Brusque vencer, vai a 34, passa o Guarani. Se o CSA vencer, vai a 35, passa o Guarani. O Brusque e Vila Nova, desculpa. O Vila Nova tá com 31, vai a 34. Qualquer resultado vai passar o Guarani. Qualquer um dos resultados, empate, vitória... Mas esse da Chapecoense, pela Chape, está na 14ª posição com 32 pontos, é um resultado interessante. Agora, Brusque e Vila Nova, aí tem que ter empate. Aí o empate. Nesse jogo, o Guarani com certeza perde uma posição já. Mesmo com empate. Exato, mas aí que tá. Se a Chape ganha, o CSA desce na zona de rebaixamento, né? E a Chape tá acima do Guarani. Então, o único problema aí é que a Chape vai desgarrar um pouquinho, vai para 35. Mas, fazer o quê?
Abraço, bom final de semana, Carlão. Valeu, Cabelinho, abraço, tchau, tchau. Fabião, um abraço tamanho de tu pra você, Fabião. Valeu, Cabelo, um abração, até mais. Até mais, gente, bom final de semana a todos, a gente volta na segunda, 11h30 da manhã, tchau. News Truck CBN Campinas.